Olá, hoje eu quero dividir uma palavra que está aqui no livro de Lucas, a partir do versículo 25, conta a respeito do bom samaritano, fala da história do bom samaritano. Um dia Jesus estava diante ali do homem que era intérprete da lei, conhecedor da lei e das escrituras. E esse homem ele indaga a Jesus a respeito da vida eterna. E Jesus ele começa ali conversando com ele até ele contar uma história, que é a história do bom samaritano. E nessa história, Jesus ele fala a respeito de um homem que foi assaltado, espancado e machucado e deixado à beira de um caminho. E Jesus ele relata que esse homem, quando ele estava ali na beira do caminho, passou um sacerdote. O sacerdote eram aqueles que estudavam e conheciam a lei e a palavra de Deus, conhecedores da lei. E Jesus ali relatando, ele fala que esse sacerdote, quando ele vê aquele homem ali no chão, machucado, ferido, ao invés de ele socorrer, ele atravessa e ele passa do outro lado da rua. De igual forma, passou também um levita, que também eram pessoas que oficiavam, sacerdotes que oficiavam ao Senhor. E ele também passou e ele não socorreu aquele homem que estava ferido e que havia sido assaltado. Mas aqui a palavra fala que houve um homem que, quando passou ali, viu aquele homem caído, ele se compadeceu e ele foi lá e socorreu aquele homem ferido. E fala que que foi o bom samaritano. O samaritano, ele era considerado estrangeiro, ele não era judeu, e por isso havia um certo preconceito de não querer se misturar, de não misturar segundo a lei. E aqui na história de Jesus relata que aquele que tinha poder para poder ir lá e cuidar daquele homem, ajudar aquele homem que seria o conhecedor da lei, o conhecedor da palavra, aquele que teria um ofício, um cargo diante do Senhor, que poderia ter ido lá também socorrido aquele homem, ele não fez. Mas aquele que não tinha nada a ver, aquele que não tinha obrigação, aquele que não era obrigação dele fazer alguma coisa, porque ele era um viajante, ele era um estrangeiro, ele se compadeceu dentro de si, e ele foi lá e ele socorreu aquele homem. E o que eu quero falar nesse dia de hoje, o que eu quero dividir? Eu quero dividir um pouco a respeito do amor de Deus, do amor desse bom samaritano, do amor desse homem, o que ele sentiu naquele momento, a ponto de estar de viagem, mas parar para socorrer o enfermo, parar para socorrer aquele que precisava, parar para socorrer aquele que estava necessitado. A palavra fala que ele derramou óleo, ele derramou vinho, aquilo que era o recurso dele, ele derramou sobre aquelas feridas. Ele pegou aquele homem, ele colocou sobre o animal dele, ele levou aquele homem para uma hospedaria. E quando eu tinha 17 anos, foi isso que o Senhor fez comigo. Há 27 anos atrás, o Senhor um dia me encontrou na beira do caminho. Um dia o Senhor me encontrou na mesma situação desse homem que havia sido assaltado, destruído, assolado, roubaram os seus sonhos, roubaram suas coisas, roubaram os seus valores. Ele havia sido deixado na beira do caminho, assim eu estava, assim eu me sentia, na beira de um caminho, largada. E naquela época eu não conhecia Jesus Cristo, naquela época eu não tinha o Senhor. Era uma jovem, no auge da juventude, e estava ali à beira de um caminho, à beira de uma estrada, sentindo abandonada, sentindo desprezada, me sentindo machucada, sentada numa rua onde os únicos pensamentos que fluíam da minha mente era: vai lá, se mata, se joga na frente do ônibus, já que tudo isso está acontecendo na tua vida, já que nada está dando certo, já que você está aí frustrada, machucada, ferida, termina com essa dor que está dentro do teu coração, extermina esse machucado, acaba com essa ferida, termina com toda essa situação ruim na tua vida. Você não tem outra opção, você não tem outra escolha. Vai ali tem uma avenida, vai lá e se joga na frente de um ônibus, morre, porque para você somente a morte vai trazer refrigério, somente a morte vai trazer a solução para esse problema teu. E naquele momento eu ali, tão jovem, mas tão destruída dentro de mim, tão destruída, tão assolada dentro dos meus sentimentos,
Eu sentada naquela calçada e eu falava assim, ai, como eu queria que o chão abrisse agora e que o chão me engolisse, porque quem sabe os meus problemas seriam resolvidos, eu sumiria, acabaria comigo e se o chão me engolisse, tudo estaria resolvido, a minha vida sumiria, acabaria e tudo estaria resolvido. E naquele momento da minha angústia, do meu desespero, da minha amargura, aquela amargura que tomava conta do meu ser, eu virei para Deus e eu falei assim, sem nem o conhecê-lo direito. Porque eu acho que todos nós carregamos Deus dentro de nós, por mais que a gente não consiga reconhecer a voz dele, ele está presente em nós. E naquele dia eu não sabia reconhecer a voz dele, mas ele estava comigo. E eu falei assim para Deus, Deus, se o Deus que a minha mãe prega tanto, se o Deus que minha mãe fala tanto, se esse Deus ele é de verdade, se esse Deus existe, ela prega, ela fala, ela lê a Bíblia, ela te busca, se esse Deus é tão verdadeiro e tão milagroso como ela diz, então aparece para mim e faz alguma coisa na minha vida, porque eu tô aqui em estado de morte, em estado de calamidade, as situações da vida estão me destruindo e eu estou desesperada, não sei o que fazer. E eu orei isso a Deus naquele momento, chorando muito, muito descompassada dentro de mim. E ali o Senhor me tirou daquele lugar, voltei para minha casa, a vida continuou, mas um dia o Senhor teve um encontro comigo. Eu estava dentro da igreja, num culto, e o Senhor, eu sentia Deus na minha frente, segurando nos meus braços e olhando no meu rosto. E eu senti um calor, um fogo muito grande, assim, tocando no meu corpo. E naquele momento, o Senhor falava dentro do meu espírito, o Senhor falava assim, Rosângela, você lembra naquele dia que você clamou a mim? Você não conseguia me escutar, você não sabia quem eu era, mas eu estava ali. E eu coloquei os meus anjos para guardar a tua vida, porque Satanás queria te matar, Satanás queria te destruir com aqueles pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, mas eu estava ali, eu te guardei, eu cuidei de você e eu te trouxe para casa. E essa palavra do bom samaritano, ela casa perfeitamente com essa situação. Eu estava ali vulnerável, machucada na rua, machucada, ferida nos meus sentimentos, feridas na minha alma, por coisas que não estavam dando certo, por coisas que não estavam indo bem. Mas o bom samaritano, quando ele viu o meu desespero, a minha angústia, as minhas feridas, ele derramou o óleo dele, ele derramou o vinho, ele me pegou e ele me trouxe para uma hospedaria. E essa hospedaria foi a casa de Deus, a igreja, o convívio com o Senhor, com a palavra dele, com louvores, com adoração na presença dele. O bom samaritano me resgatou no meu dia mau. O bom samaritano me achou quando eu estava lá em estado de morte, em estado de destruição, num colapso dentro de mim. E eu quero te falar essa palavra hoje com muito amor, com muita ternura. Amanhã é dia dos namorados, nós celebramos o amor está no ar, né? Celebramos o amor, celebramos a emoção, mas hoje eu falei, Senhor, eu preciso celebrar o meu amor por esse bom samaritano. Eu preciso celebrar esse acontecimento que aconteceu há 27 anos, do Senhor me conquistar em amor, e Ele me conquistou em amor. E eu quero falar para você hoje, se você está no meio de dores, no meio de angústia, em pensamentos de morte, em pensamentos de destruição, não desista, não pare, não pense nisso, não se entregue a isso. Por quê? Porque há um bom samaritano. Por mais que você não conheça, ele já está te namorando há muito tempo, há muito tempo. Por mais que você não reconheça a voz dele, por mais que você não enxergue ele, por mais que você não sinta ainda o toque dele, ele já está cuidando de você, ele já está te protegendo, ele já está te guardando, ele já está te livrando da morte e da destruição. Ele está te livrando de demônios que estão te oprimindo, trazendo esses pensamentos, esses sentimentos ruins dentro da tua alma. Não desista.
Não desista, o bom samaritano, ele te ama. Sabe quem era o bom samaritano ali? Era Jesus Cristo, aquele que deixou a sua glória, como fala em Filipenses 2, se esvaziou de tudo, de tão precioso, que é a glória de Deus, e ele veio como homem para morrer por mim e por você. Foi para aquela cruz para carregar as minhas dores e as suas dores. O que te dói hoje, o que te angustia hoje, o que abate a tua alma hoje, o que te dá desejo de ser engolido pela terra e exterminar essa situação, o que te dá angústia hoje a ponto de querer morrer porque você não consegue resolver essa situação. Eu tenho uma boa notícia para ti. Aquele que vem virá e ele não tardará, e ele já morreu na cruz para me salvar e para te salvar. O bom samaritano, ele quer te acolher e ele quer curar as suas feridas. Busque a Deus. Talvez você, como eu, vai orar assim: Senhor, se o Deus que ela está falando é de verdade, se o Deus que ela está falando é tão verdadeiro e poderoso, então me cura. Faz isso, pode fazer essa oração, pode fazer, porque ela vai funcionar, ela funcionou para mim. Hoje eu me sinto amada, acolhida, protegida. O que aconteceu há 27 anos atrás foi o meu encontro com Ele. Foi o meu encontro com Ele, foi o meu encontro com Ele. Eu o conheci e o desejo do meu coração é que você conheça e que você prove desse amor e que você saiba que Ele é bom, que Ele é verdadeiro e justo, e aquilo que para você é um caos, é uma tristeza, é uma amargura, Ele tem domínio e Ele vai te tirar disso. Aquela situação ela passou e hoje eu vivo a glória do Senhor. Essa situação ela pode passar também na tua vida e você ainda pode viver a glória do Senhor. Ainda dá tempo. Amém? Deus te abençoe. Se apegue ao Senhor, o bom samaritano, ele está aí para cuidar de você. Deus te abençoe. Deixe ele cuidar das suas feridas. Amém.